Perfeito. Queridos, então a gente vai para aquela que eu dizia ser uma das bancas mais frequentes. Está demorando mesmo os editais, né? Vamos aguardar. Eu acho que é bom e é ruim, queridos. Né? O edital que se posterga, eu acho ele bom, por um lado, porque vocês continuam se preparando. Que em geral, esses editais que se atrasam, a Aline fez Jundiaí, né, Aline? Você lembra? E o edital foi 2 anos para a prova, né? Foi a pandemia todinha, parou e veio depois. Teve menino que abandonou. Outros que ficaram estudando todo o período da pandemia foram as primeiras colocadas, né? Levaram as primeiras classificações. Nossas alunas que se mantiveram estudando, gente, em Jundiaí levaram as primeiras classificações, viu? Né? Então, eles entendem assim, ó, anunciou a banca, não aconteceu ainda nada, vou abaixo nesse percurso, né? Nosso rumo. Então, nosso rumo vem, neste momento, já contratada para Porto Ferreira, Indaiatuba faz nosso rumo, deixa eu olhar aqui no meu prospecto de provas que traz nosso rumo, tá? Então, Indaiatuba vem nosso rumo, Vinhedo vem avança, Louveira vem avança, Amparo vem avança, Nazaré Paulista vem DEPAC, né? Um ponto fora da curva aqui, tudo bem? Isso, Jundiaí vem Vunesp, e aí a gente está falando do nosso rumo com incidência grande agora, nesses municípios, ao menos já confirmado. E nosso rumo vem Limeira, tá? Para os nossos aqui, tá? Para quem está aqui no nossa região. E acho, gente, não espera, que eu acho que o nosso rumo deve estar negociando com os mais diferentes municípios. Não se admirem se aparecer como sendo do concurso de vocês. Francisco Morato veio Vunesp. Morato veio Vunesp. Tá? Morato veio Vunesp. E mais, igualzinho Rio Claro. Igualzinho Rio Claro, gente. Cravamos. Rio Claro a gente teve um desempenho incrível. Nós tivemos só 13 alunos em Rio Claro. Gente, aprovamos todas as primeiras classificações. Então, fizemos uma turma bem pequenininha, foi um momento. Isso, tá? Por do nosso rumo. Já saiu o edital de contratação, tá? Já saiu o extrato de contratação. Nosso rumo. Eu não sei se houver qualquer impugnação e afins. Mas é provável, é a banca que leva. Tudo bem? Então, vamos de nosso rumo? Perfeito. Os nomes são alusivos, né? Não, mas eu olho, Aline. Eu vou ver se tem extrato, tá? A gente está fazendo boa investigação. O professor Murilo é muito bom, tem aprendido com ele. Assim, a gente escafruncha todas as contratações públicas do município e consegue achar essas bancas antes mesmo delas anunciarem edital, tá? Conhecer gente em prefeitura também ajuda. Mas depois vocês passem uma listinha que vocês querem que eu faça uma investigaçãozinha para achar nos editais dos municípios, tá? Vamos de nosso rumo, então, queridos. Aí, as questões. Como a gente fez um conjunto de resoluções, do nosso rumo, a gente começa a partir da 7ª, tá? Outra tessitura, outras características. Nosso rumo, percebi, tem núcleos diferentes de examinadores. Examinadores bons, outros não muitos. Então, a depender dos examinadores, a gente vem com questões de excelência e outras não. Quem o município vier para nosso rumo, na minha leitura, gente, faz uma provocação, eu posso ajudar a escrever, para a comissão de concursos, alertando a inconstância da banca, alertando que a banca nem sempre está seguindo o edital, para a banca se atentar para a qualidade daquilo que ela está entregando. A nosso rumo andou fazendo município nos quais ela não se atentou para o edital. Então, as questões ficaram mais mal construídas. Em outros momentos, ela atende melhor. O que a nosso rumo tem como característica? A maior parte dos editais dela, gente, é temático, não é bibliográfico. Então, ela traz temas, não traz obras. Tá? E traz nomes de autores. Por exemplo, ela traz Henri Vallon, mas ela não traz uma obra do Vallon. Ela traz o Vallon como um nome. Então, você tem que saber noção de Vallon. O nosso preparatório atende muito ao nosso rumo. Porque a gente estuda temas, a gente estuda nomes de autores, né? E a gente não estuda obra em específica. A gente tem ideia sólida sobre os autores. Vejam essa, ó. Assinale a alternativa correta a respeito da teoria do desenvolvimento segundo Henri Vallon, ok? Então, era uma pergunta, não é de uma obra em específica do Vallon, mas sobre as ideias do Vallon, percebem? Para Vallon, a criança não é essencialmente emocional, o que a leva a se constituir rapidamente como um ser sociocognitivo. Qual é a porta de entrada para o Vallon do ponto de vista do desenvolvimento, gente? Qual é a primeira manifestação consciente na criança? O choro, quando tem um desconforto, a intenção. É emocional. Exatamente o contrário. Para o Vallon, a criança é essencialmente emocional. E ela só passa a se constituir um ser sociocognitivo a partir das emoções. Isso. Quem tem feito Ilhabela, Marcele? Que banca tem feito Ilhabela?
nosso rumo. Queridos, mais do que na hora de vocês alertarem as suas comissões de concurso sobre esse perfil da banca. Diz, olha, em análise, até eu vou dizer o textinho, em análise, as últimas provas dessa banca, tenho observado que a banca não se atenta para o concurso, isso vai prejudicar não se atenta para o edital e para os temas que ela mesma fixa. Isso pode prejudicar candidatos que, orientados pelo edital, solidificam seus estudos. Nesse caso, a comissão de concurso alertar a banca sobre o cuidado em se cumprir os elementos descritos em edital. Se vem para mim, se eu vou para um concurso de nosso rumo, eu tenho percebido isso, tá? Essa distância. Em alguns ela faz muito bem, em outros menos. Por Ferreira ela fez muito bem no seletivo. Mas se a gente lidar para os últimos que ela fez, gente, ela não fez isso, né? Muito problema de banca que não olhou. Eu sou essa doida, né? Se a banca que eu vou me submeter puder me trazer prejuízo, eu alerto antes a comissão de concurso. Porque a comissão de concurso são as pessoas do município que têm que zelar pelo trabalho da banca. Às vezes eles respondem isso. A prova, eu já até me antecipo, eu digo assim, embora a prova seja de elaboração da banca contratada, cabe à comissão de concurso zelar pela qualidade do trabalho da contratada. Ou seja, quem contratou a banca foi o município. Então, o município é que tem que zelar que a sua contratada faça um bom trabalho. E eu já cobro a comissão de concurso, sempre faço isso. Gente. Não se deixe prejudicar por uma má construção da banca. Não é justo que, tendo estudado tanto, vocês escorreguem que a banca vem fazendo coisa ruim ao elaborar o seu trabalho. Tudo bem? Ótimo. Então, pro valor, a criança, errou aqui? A criança é essencialmente emocional? Sim. Tá? B. A compreensão das coisas pelas crianças em seus primeiros 3 anos de vida não depende dos outros, queridos. A relação... O Valon, primeiro, é um interacionista. Vai dizer, então, que a gente depende dos outros a vida todinha. O homem não se faz sem os outros. Nem pro Valon, nem pro Vygotsky, nem pro Piaget seria possível pensar nos primeiros 3 anos de vida. É aí que ela mais depende dos outros, amada. Inclusive, ela manifesta emocionalmente e o outro é que atende às suas necessidades. Então, de longe, né, dizer que não depende do outro nos 3 primeiros anos de vida. Depende sim. C. Antes de falar, a criança se comunica pela imitação. Em um processo pelo qual forma sua subjetividade, expressa seu desejo em participar e se diferenciar do outro como sujeito. Não vi problema, Luciana. Pula. Não fala que tá certa. D. As crianças só se comunicam e se constituem como sujeitos do significado depois do surgimento da linguagem falada. É verdade, o choro não comunica nada, né? O bebê chora e ele não comunica nadinha. As outras manifestações corpóreas não comunicam nada. A comunicação só surge com a fala. Antes disso, o bebê não se comunica. Não, né, nega? 2 da manhã, o bicho gritando. Se ele não se comunica, quem se comunica, né? Então, ó, como comunica, né? Comunica, inclusive, quando a gente não queria comunicar. Ninguém quer comunicar às 2 da manhã, ele quer comunicar. Então, errada D, certo? E Valon defende que toda criança cresce de maneira linear. Que delícia, né, querida? Só assim, ó, tranquilo, desenvolvimento. É bem isso mesmo, ó, super previsto, não há conflito. Em determinados estágios de desenvolvimento, existe estágio de desenvolvimento para o Valon, assim como existe para o Piaget. Mas é linear ou ele vai dizer que esses estágios são feitos de conflito? Ora predomina uma inteligência, depois outra, ora é mais movimento, ou esse processo é dinâmico, é conflituoso, é de avanços e retrocessos. Lembra que eu falo, você na adolescência parece que o menino deu uma piorada, não parece? Por quê? Porque o emocional volta forte. Né? A gente fala, gente, você não emburreceu, né? Óbvio, porque nesse momento não é a inteligência cognitiva e categórica que predomina. É uma natureza emocional. Então, nos quais se desenvolve, a partir de conflito interno, conflitos externos, inclusive, conflito entre o que ele está sentindo e o que se espera dele. Então, a E está errada. Qual, então, é a alternativa que a gente não encontra o defeito? Alternativa C. Antes de falar, a criança se comunica pela imitação. Perceba, inclusive, gente, que a C era o oposto da D? Que ela só se comunica depois da fala? E aí, sempre que eu ver opostas, pense, uma das duas está certa. Se eu encontrei errada, o seu oposto é a que está certa. Olha como o examinador se entrega. Aqui vocês perceberam? Qual é a C tem uma oposta, que é a D. Porque uma falou, ó, já se comunicava antes mesmo da fala, não é isso? E a D diz que só se comunica depois da fala. Se eu acho que a D tá falsa, qual é a sua oposta? É a C. Então, portanto, ela é verdadeira. E era ela. Perceberam? Aqui, que a lógica também nos ocorre. Vocês sabem aquelas pessoas que não estudam tanto conceito, mas vão ver em prova? São pessoas que percebem isso. Sabe aquela pessoa que não estudou Valon, mas que vai acertar essa pergunta? Sabe o que ela é boa? De lógica. Ela percebeu que a C e a D se têm opostas, percebe o problema na D e escolhe C. Tem muita gente que não estuda conceito, mas que tem essa destreza. Gente boa em lógica, tá?
ó, vocês percebam que a C e a D são opostas? Uma vai falar que a comunicação só existe depois da fala, e a outra fala que a comunicação existe antes da fala. Encontrei as opostas. Entende? Uma delas tem que estar verdadeira, porque se ela se opõe, é ali que tá. Entende? E aí tem gente que é bom de fazer prova. Sabe nada de valor, né? Mas é bom de fazer prova. Percebeu as opostas aqui, escolhe a C. Né? Evidente que você é muito melhor quando você tem as duas coisas, né, gente? Quando você tem conceito, é bom de fazer prova. Tá? Vamos lá, então. 8ª. No que concerne as teorias do Vygotsky, para a aprendizagem e a construção do conhecimento, é correto afirmar que Vygotsky diz o quê? A. Defende que o conhecimento é construído em ambientes naturais, de interação social e culturalmente estruturados. Nossa. Aqui é Vygotsky, né, gente? Ó, então, o conhecimento, ele é uma construção também, mas os ambientes são naturais, mas tem que ter interação social e cultural. Uma cultura determinada. Pode ser A. B. Vygotsky acredita que, na perspectiva construtivista, o sujeito e o objeto não interagem. Queridos. Pois na perspectiva não só construtivista, como interacionista, a condição é sempre de interação entre sujeito e objeto, que resulta em processos de reconstrução das estruturas cognitivas. Quem diz isso é o Piaget, inclusive, né? E diz que o sujeito e o objeto interagem. Mas quem vai falar de interação sujeito-objeto, reestruturação de estruturas cognitivas, é o Piaget. Então, aqui todo errado. Primeiro, que não é o Vygotsky que diz isso, e segundo, quando o Piaget diz isso, ele diz que sujeito e objeto interagem, sim. Tudo errado. C. Propõe o Vygotsky, eu sempre faço isso, ele não é demérito. Propõe quem? O Vygotsky, é verdade, o Vygotsky. Propõe que não há determinantes socioculturais na formação. Amada, a cultura não influencia. O que são determinantes socioculturais? Influência da cultura. Para o Vygotsky, os determinantes são socioculturais. É a nossa cultura que determina o nosso desenvolvimento. Lembra? Eu sempre uso exemplo para vocês. Por que nós somos tão diferentes das mulheres muçulmanas? Porque nós temos um contexto sociocultural diferente delas. Não é isso? Então, aqui não é C. Porque ele disse não. D. Entende que o indivíduo é meramente, gente, só dizer assim, o indivíduo é só isso, só um produto do ambiente. Isso aqui é ambientalista. O indivíduo não é mero produto do ambiente, ele também influencia o ambiente. A relação entre indivíduo e ambiente é recíproca, de mútua alteração e influência, né? E não vê o sujeito como um ser eminentemente social, assim como o conhecimento não deve ser visto como produto social. Ele vê um sujeito, sim, como um sujeito social. O homem é social. É na cultura que o homem se faz homem. Se a gente for criado por outros animais, como a história lá do menino lobo, né, que inspirou Mowgli, a história de Victor Diavolo, nós não nos fazemos homem social. Só temos características da espécie humana. E também está errado. Nesse caso, gente, começava certo. A era a alternativa que se tinha correta nessa questão de número 8, ok? E na 9, no que concerne a avaliação, então a temática estava lá no edital e a banca trouxe. Como normalmente vai aparecer no nosso rumo, gente, quando não vem autor, quando não vem obra, vem assim, um tema escrito avaliação da aprendizagem. Aí ela joga uma pergunta sobre a avaliação da aprendizagem, tá? No que concerne a avaliação na aprendizagem, é correto afirmar que os critérios de avaliação escolar, então, hoje, com relação aos critérios de avaliação escolar, não devem, então é a avaliação ideal. Quando eu digo devem, é porque deveria ser, tudo bem? Não devem estabelecer expectativas de aprendizagem dos alunos a partir do ensino. Então, vamos estabelecer expectativa. Avalia assim, sorto, broxinho. B. Devem ser tomados pelo educador como objetivos, o que aumenta a realização da aprendizagem. Será? Eu preciso ter critério, eu preciso partir dos objetivos, porque daí eu consigo finalizar o que ele deveria aprender. C. Sempre expressam todos os conteúdos que foram trabalhados no ciclo. D. Explicitam expectativas de aprendizagem, desconsiderando. Eu tenho o oposto aqui, de alguma, e uma delas vai estar certa. Pega essa, tá? E. Apontam as expectativas educativas às quais os alunos devem ter acesso. E aí, meus queridos, como a gente lidou com essa alternativa? Cuidado, porque aqui a gente vai ficar entre duas, né? Então, vamos lá. A. Será que ele não deve estabelecer as expectativas? Devem sim. Eu tenho que ter as expectativas do aluno a partir do ensino. Devem ser tomados pelo educador só como objetivos? Será que é só objetivos? Eu tinha, então... Mas pode, Luciana. Tem que partir dos objetivos, sim. Ótimo. Sempre expressam todos os conteúdos que foram trabalhados no ciclo. A avaliação tem todos os conteúdos ou algumas não? Não, às vezes só parte deles. Elimina C. D.
Explicitam expectativas de aprendizagem. Eu posso desconsiderar os objetivos? Não, eu tenho que considerá-los. Aí eu fiquei entre duas, né? Primeiro, devem ser tomados pelo educador como objetivos. E vejam, os critérios não são os objetivos, eles partem dele, tem como referência. E aí, vejam, os critérios apontam as experiências educativas a qual os alunos devem ter acesso. Quando eu afixo o critério de avaliação, eu tenho que lidar com a ideia do que o aluno teve como conteúdo. Eu não posso avaliar aquilo que eu não ensinei. Queridos, quem errou? Errou entre B e E. Né? As duas que mais apontavam possibilidade de acerto. As duas que apontavam possibilidade de acerto eram as alternativas B e D, mas era aí que, por fim, B e E, perdão, mas era aí que, por fim, se tinha correto, ok? Questão de número 10. Entre as tendências, ainda do nosso rumo, tá? Entre as tendências pedagógicas, esta atua no aperfeiçoamento da ordem social vigente, articulando de forma direta os sistemas produtivos. Então, é uma pergunta sobre tendência pedagógica, tá? Então, aqui quer saber as tendências pedagógicas. Será que são liberais, tradicional, escola nova, né, ou renovada, tecnicista? Ou será que são as progressistas, que seria a libertadora do Paulo Freire, a libertária do Frenet, né? A crítico social dos conteúdos ou a histórico-crítica do Saviano, né? E do Libânio. Está perguntando de uma tendência, mas é uma que quer aperfeiçoar a ordem social, então não quer transformar, quer manter a sociedade vigente. Então não é progressista. É uma tendência liberal, é uma tendência ultra-tradicional, quer manter a sociedade, quer preparar os indivíduos para a sociedade, quer adaptá-los. E se articula com o sistema produtivo, sistema capitalista. Qual é a tendência mais capitalista que tem? Que funciona exatamente como uma empresa, linha de produção, né? Para isso, defende a tecnologia comportamental e tem interesse em gerar indivíduos interessados no mercado de trabalho. É a pedagogia que vem da empresa, é a pedagogia que valoriza a técnica, é a pedagogia tecnicista. Alternativa de letra C. Não é progressista, a progressista está transformada, que é comprometida com a transformação social. A tradicional também quer a ordem social vigente, a disciplina, mas ela não é tão voltada para o capitalismo, né? Ela é mais humanística, assim, voltada para o conteúdo conteudista. A renovada não diretiva não é tão voltada na ideia do sistema produtivo capitalista também, ela é mais solta, né? E a construtivista também não é, porque tem a ver com a construção do conhecimento. Aquela pedagogia voltada para a lógica do capitalismo, treino, né? Linha de produção, sistema apostilado, resultado, é a pedagogia tecnicista. Essa era a alternativa correta nessa questão. 10. 11. BNCC. Tem sido uma frequente no nosso rumo. Embora, gente, olha como eu disse para vocês que às vezes o examinador não é constante. No último concurso de nosso rumo, ele trouxe PCN. Questionem, olhem para os seus editais. Saiu o edital, olha o que está lá. Conta que a banca cobrou em certame anterior pergunta de PCN. Diga que é interessante que ela venha cobrar a BNCC, porque, afinal de contas, é a atual diretriz para os currículos, tá? Então, quando o examinador é bom, a nosso rumo fica bem. Eu percebo que eles devem ter núcleos diferentes de examinadores, tá? Então, 11. Conforme a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, no campo de desenvolvimento relativo o eu e o outro nós, então agora no infantil, gente, a gente já não tem mais componente curricular, nós temos campos de experiência. O eu, o outro e o nós, trata-se de um objetivo de aprendizagem e desenvolvimento para os bebês, de 0 a 6. Então, o eu, o outro e o nós. Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação das crianças e dos adultos. Será que os bebês já conseguem fazer isso de 1 ano, de 0 a 1 ano e 6 meses? Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. Talvez esse já. Demonstrar empatia pelos outros. Será que quando o bebezinho, será que a empatia é o que aparece só depois lá no pré-operatório do Piaget, só depois dele, né? Empatia, esperar empatia de bebê, será que não seria muito? D. Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. Ou D. Demonstrar imagem positiva de si e confiança na sua capacidade de enfrentar dificuldades e desafios. Queridos, o que vocês deveriam fazer nessa? Pensar na faixa etária e no campo, tá? A gente está falando de bebês. O que seriam capacidades mais afeitas a esta faixa etária? Muito cuidado, porque aqui tem gente que não se atentou para isso. E aí isso, às vezes, leva você a não compreender com êxito a questão, tá? Então, vamos lá.
Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação, ainda não. Nem o autocuidado eles têm ainda. Então, é muito cedo, tudo bem? Perceber que as suas ações têm efeitos nas outras crianças. Então, jogar o brinquedo e o outro pegar, jogar o brinquedinho no chão e o adulto pegar. Isso é mostrar que a sua ação gera uma ação no outro. É típico dessa faixa etária, pode ser B. Demonstrar empatia, gente, isso é muito difícil antes dos 6 anos de idade, antes dos 7 anos de idade, porque o pensamento egocêntrico ainda não permite que essa criança entenda. Por isso que ele bate no outro e a gente fala, você vai fazer de novo? Ele fala, vou. Ele ainda não tem essa capacidade de colocar-se no lugar do outro. Empatia é colocar-se no lugar do outro. Se até os 6 anos de idade, mais ou menos, predomina o pensamento egocêntrico, como que ele vai ser empático? Ainda não dá, né? Agir de maneira independente? Bebê ainda não age de maneira independente, né, gente? Os bebês precisam do outro. A gente vai construindo essa independência, mas ela ainda não está instaurada, tá? E demonstrar a imagem de si ainda está sendo construída. Os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses ainda não se diferenciam do outro. Por isso que perceber que as ações têm efeito no outro ajuda ele a diferenciar o eu do outro. A alternativa correta era B, gente. Espero que vocês vão acertar, tá? E aí, mais uma de nosso rumo, né? Vai dizer que os PCNs, traz BNCC, mas como eu disse para vocês, traz também PCN. Lu, eu posso contestar na hora do edital? Alerta a comissão de concurso, tá? Diga, olha, vou dar um exemplo para vocês. Nosso rumo tem trazido PCN nas provas, mas não traz nos editais. Teve gente que não estava se preparando para PCN. Quando abre a prova, que encontra PCN. Então, vou deixar bem atento para vocês. As últimas provas de nosso rumo trouxeram PCN. Os últimos editais de nosso rumo não mencionaram os PCNs, trouxeram os temas. Então, eu acho que vale a pena quem vier fazer nosso rumo alerte a comissão de concurso. Protocolo na prefeitura aos cuidados da comissão de concurso esse sinalizador. Né, de que a banca tem trazido elementos que ela não traz explicitamente no edital. De que isso pode prejudicar os candidatos que tenham estudado. Né? Os parâmetros curriculares nacionais indicam, entre outros objetivos no ensino fundamental, que os alunos sejam capazes de, lá no PCN, documento já revogado pela BNCC, documento histórico agora, né? Mas vamos por lógica. O que seria, então, necessário aos objetivos gerais do ensino fundamental? Não está falando de uma área específica. Compreender a cidadania como participação social, mas nunca política. Cidadania é também participação política, não é? É social e política. Cidadania é também participação política. B. Posicionar-se de maneira acrítica ou de maneira crítica. A cidadania pressupõe posicionamento crítico e não acrítico. E nem neutro. Posicionar-se é assumir uma posição importante. C. Perceber-se independente e agente transformador do ambiente. Mas será que a gente não é também do ambiente? Vamos deixar isso em alerta. D. Questionar a realidade, formulando-se problemas e tratando de resolvê-los. Faz sentido também. E saber utilizar sempre uma só fonte de informação. Mais que uma, né, gente? Nesse caso, então, uma só fonte de informação. A informação pode ser enviesada, deturpada, parcial. E sendo assim, nós ficamos entre as alternativas C e D. Perceber-se independente, agente transformador, e aí o independente me chama a atenção. E questionar a realidade, formulando o problema dessa realidade e buscando solução. Entre C e D, né, nós podemos entender que as duas, embora não tenham grandes problemas, uma guarda maior aproximação, maior coerência em si e a outra menor. Qual seria, né? E aí, a escolha não fica difícil nesse caso, gente. Se o independente me chamou certa atenção aqui, né? Perceber-se dependente ou relacionado, mas eu não sou independente do meu meio, eu tô nele. E aí, se ele me chamou atenção, eu escolho aquela que eu não tive nenhuma contra-argumentação, né? Ou seja, uma formação crítica de cidadão seria questionar a realidade, formulando um problema para essa realidade, né? Algo que está acontecendo ali, e também uma solução, e não só ficando no problema, mas tentar viabilizar a solução. Queridos, mesmo que não tivessem estudado PCNs, o candidato aqui poderia lidar com o saber que tem, eliminar as alternativas tais como eu eliminei, e chegar na correta, que é a de letra D, para dizer o seguinte: se eventualmente vocês chegarem no seu contexto de prova, e se encontrarem com uma referência que não estava na obra, vocês tentem lidar com ela. Porque, embora você possa dizer, olha, eu não li PCN, mas esses são objetivos gerais do ensino fundamental. E a gente consegue, com o nosso saber pedagógico, dar conta dele, tá? E aí, com isso, a gente termina as questões. Não, precisamos mais uma de nosso rumo.
A disponibilidade do aluno na aprendizagem é essencial para que o aluno... quem lembra disso? A disponibilidade para a aprendizagem em César Pó. O conselho de juízo na sala de aula, né? Vai falar que o aluno precisa ser motivado para aprender. A disponibilidade para aprender está na perspectiva construtivista, né? É essencial para uma aprendizagem significativa aconteça. Então, quando o aluno tem interesse, motivação, por disponibilidade, entenda. O interesse, motivação, desejo, né? O que é correto afirmar? O aluno empenhado em estudar apenas para tirar notas tem motivos suficientes para aprofundar na aprendizagem. Não, ele está motivado pela nota. Ele não está motivado pelo conhecimento. Quando a gente fala em disponibilidade para aprender, a gente não está falando do aluno que quer nota. Por disponibilidade para aprender, a gente está falando do aluno que tem interesse no conhecimento. B. A disposição para aprender depende somente do aluno. Queridos, não existe uma ideia de que ele também precisa encontrar uma motivação externa. Aulas interessantes, professor motivado. Então, a disposição para aprender não depende só do aluno, né? Posto que a didática não garante, mas ela é importante. Se o aluno encontrar uma didática interessante, cativante, motivadora, pode ser que a sua disponibilidade para aprender também se amplie, porque amplia a sua motivação. Não é bem. Só o aluno não. Depende de ambos. Depende de elementos intrínsecos, que seriam os do aluno, mas também extrínsecos, externos a ele. Do professor, da escola, do contexto. Perfeito? C. Na realização de atividades, deve-se esperar a mesma resposta de todos os alunos, o que indica uma didática bem-sucedida. Não, queridos, né? Na realização das atividades, os alunos podem manifestar diferentes respostas igualmente certas, certo? D. A aprendizagem significativa depende de que o aluno tome para si a necessidade e a vontade de aprender. Faz algum sentido. Vamos deixar, então, por hora, a D. Já eliminamos a B, já eliminamos a C. E o professor não deve intervir para que o aluno conheça o objetivo das atividades, mas sim para que se afaste dos problemas que elas apresentam. E aí? Aí ficou visivelmente errada, não ficou? Fortalecendo a nossa ideia, nesse caso, de que a gente tem, sim, uma alternativa correta, que é a D. A aprendizagem significativa, ou seja, o aluno aprende de fato, significativamente, né? Quando ele toma para si a necessidade de aprender, o professor apresenta e ele acredita nela e se convence dela. Tornou seu aquilo que às vezes veio de uma indicação do professor, de uma motivação externa e afim. A correta aqui se tinha D, gente. Tudo bem? Tudo bem, né? Aí sim, a gente encerra o bloco de nosso rumo, já com alguns indicativos de alerta para vocês, alguns chamados pontos de atenção, ok? Ótimo. Tudo bem? Isso. E aí, esses pontos de atenção são importantes, né? Porque, de alguma forma, eles indicam como lidar com essa banca. E se sim, a gente vai para a última banca, né? Essa que agora está também ganhando algumas coisas por aqui, que é a ABCP. Vamos lá.